Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. A ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, promoveu em outubro o 20º Congresso Brasileiro de Nutrologia. Nós vamos conversar agora com o Dr. Durval porque vários assuntos foram tratados durante o congresso e dentre estes assuntos, a síndrome metabólica também foi temática bastante debatida pelos profissionais da nutrologia. Dr. Durval, mais uma vez obrigada por receber o Simples Assim. Eu já ouvi muito falar sobre a tal da síndrome metabólica e ela ainda é um assunto que levanta muita discussão? Ah, sim, com certeza, porque ela é, na verdade, uma doença até recente. Ela começou com o diagnóstico por causa da obesidade. Porque, como todo mundo sabe, a obesidade é uma doença crônica e que favorece o desenvolvimento de várias outras doenças. Então, a partir dessa constatação, se descobriu que, principalmente quando a pessoa obesa, ela desenvolve diabetes, ou intolerância glicósica, a gente chama, hipertensão arterial, um tipo qualquer de dislipidemia, aumento do colesterol ou dos triglicerídeos, né? Vamos dizer, essa síndrome... É um conjunto de sintomas. Conjunto. Nós chamamos de síndrome metabólica. É muito interessante porque, inicialmente, para se ter uma ideia, a taxa de comorbidades e mortalidade era tão alta que eles chamavam de síndrome X. Aí foi para a síndrome dismetabólica, plurimetabólica e hoje se fala síndrome metabólica. Mas é um conjunto de doenças que tem como base a obesidade central, obesidade visceral, aquela que a gente chama de obesidade maçã. E é por isso que ela é grave, porque o adipócito visceral, ou seja, a gordurinha abdominal, o tamanho desses adipócitos, eles são maiores e eles são muito mais aterogênicos, eles liberam mais e mais substâncias pró-inflamatórias na corrente sanguínea. Significa que a pessoa que tem esse tipo de síndrome, ela está mais predisposta a ter, por exemplo, um ataque cardíaco, morrer de um ataque do coração. Com certeza. A taxa de mortalidade é muito maior. Por isso que é uma síndrome, hoje, cuja prevalência estima-se em torno de 20 a 22% da população mundial. Né? A obesidade é um pouco mais, mas a síndrome metabólica, em torno disso, depende, evidentemente, de etnias diferentes. Mas é muito grave. E por isso mesmo que no Congresso Brasileiro de Nutrologia foi um tema, vamos dizer, muito interessante, muito divulgado, um tema que muitos palestrantes, inclusive do exterior, estiveram falando a respeito, porque é uma doença relativamente nova. Todo obeso tem síndrome metabólica? Não, mas todo obeso, até que se prova o contrário, com o passar do tempo vai desenvolver, principalmente e infelizmente os homens que têm a obesidade maçã, obesidade androide. A barriga mais pronunciada. Exatamente. Não a obesidade pera, não a obesidade da mulher, ginecoide, mas androide sim. E é por isso que há uma prevalência maior de síndrome metabólica nos homens comparativamente à mulher. Mas ambas têm, ambos. E o que é que a gente faz para evitar a síndrome metabólica? Então, não há dúvida que a primeira condição básica é a redução do peso corporal. A gente chama até do efeito dominó. Se você bate no primeiro, cai o resto. Tá, vai diminuindo todo o resto. Exatamente. É automático, doutor? É automático com o passar do tempo. Vai aumentando o colesterol, vai aumentando. Isso tudo por um motivo que a gente chama de resistência insulínica, resistência à ação da insulina. Todo obeso que tem um volume globoso no seu abdômen, que tem obesidade visceral, ele tem uma predisposição maior a ter doença aterogênica. Por quê? Porque esse adipócito, essa gordurinha, ela é maior, ela libera substâncias mais inflamatórias e com o passar do tempo ela vai desenvolver doenças do coração.
Qual é a base que a gente chama de etiopatogenia da síndrome metabólica? Realmente a tal da resistência insulínica, ou seja, quando você tem muita gordura abdominal, o seu pâncreas, que está no abdômen, ele começa a liberar mais e mais e mais insulina. Só que a insulina, que primeiro é um hormônio engordativo, ela favorece uma absorção, uma reabsorção maior do sódio no rim. Então dá vasoconstricção, fecha os vasos, aumenta a pressão. Mas não é só isso. Essa tal de insulina em excesso, o que acontece com o pâncreas? Ele cansa de produzir, ele entra em hipofunção, diabetes. Então, veja que é o dominó que eu falei. Exato. Vai desencadeando a outra doença. Então, para prevenir, é atividade física, alimentação. Isso. E para curar também. Para tratar também. Sem redução de peso corporal, não há como. Agora, um dado é extremamente importante. Toda pessoa que tem muita atividade física, ela tem tendência a diminuir essa resistência insulínica. Diminui, melhora a tal da sensibilidade e ação da insulina. Um exemplo simples, qualquer diabético com atividade física, sem atividade física. Se ele tem atividade física, a quantidade de insulina que você aplica nele é menor. Tá. A atividade física melhora a captação da insulina. E quando falamos em atividade física, a Sim. caminhada comum, basiquinha de todo Ótimo. dia, é o suficiente? Olha, os estudos mostram que até 15 minutos por dia, rapidamente, todos os dias, incluindo sábado, domingo e feriado, já é suficiente para você melhorar o seu metabolismo, sua taxa metabólica basal e melhorar metabolicamente todo o seu organismo. 15 minutos por dia. Não é nada acima entendeu? E é tão fácil Rápido. caminhar, né? Exato. Fazendo isso já previne uma porção de problemas. Junto Dr. Val. com uma alimentação saudável, que a gente sempre diz, cuidado com excesso de gordura e muitas frutas. Muito obrigada, Dr. Durval. Eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.